Acordas, e em vez do teu habitual colchão irregular ou do som do alarme do carro do vizinho, estás a recuperar a consciência numa cama tão macia que parece que estás a flutuar numa nuvem de propaganda estatal. Abres os olhos e a primeira coisa que vês não é o teu telemóvel ou uma pilha de roupa suja. São dois retratos maciços e brilhantes de um pai e de um avô a sorrir para ti com uma espécie de intensidade benevolente e ligeiramente aterradora. Já não estás no teu apartamento. Estás na residência Hyeongsong em Pyongyang e pelas próximas 24 horas tu és o grande chefe, o líder supremo. O tipo que literalmente é dono do país. E como estamos a manter isto preguiçoso, mas real, vamos percorrer como é um dia na tua vida quando és o homem mais isolado do planeta, sem qualquer linguagem rebuscada ou o habitual enchimento de inteligência artificial. Então, estás aí deitado, e antes mesmo de pensares em carregar num botão de repetição que não existe, as portas do teu quarto, que provavelmente são suficientemente espessas para parar um tanque, abrem-se de par em par. Entram cerca de uma dúzia de pessoas em uniformes verde-oliva impecáveis, curvando-se tão baixo que ficas preocupado que possam realmente tombar. Estes são os tipos do comando da Guarda Suprema. Todo o trabalho deles, toda a sua razão de existir é garantir que não sofra sequer um corte de papel. Estamos a falar de um destacamento de segurança de aproximadamente 100 mil pessoas dedicadas apenas a ti. É demais, com certeza, mas quando passas décadas a deixar o resto do mundo nervoso, tendes a ficar um pouco inquieto com a tua própria segurança. Levantas-te e a primeira coisa que notas é o silêncio. Pyongyang é uma cidade de 3 milhões de pessoas, mas do teu palácio não consegues ouvir uma única buzina ou um cão a ladrar. É um silêncio planeado, um silêncio que custa muito dinheiro a manter. Vais tomar o pequeno almoço e é aqui que a realidade do teu novo trabalho começa a bater. Estás sentado a uma mesa que poderia acomodar 30 pessoas, mas estás sozinho. A comida é incrível. Estamos a falar de sashimi de alta qualidade, talvez algum bife Kobe que foi contrabandeado através de uma empresa de fachada em Singapura. E o tipo de conhaque francês que custa mais do que um carro decente. Mas aqui está o detalhe, e é algo que tens de processar se vais desempenhar este papel corretamente. Enquanto debates se deves comer outro croissant, cerca de 40% dos teus súditos estão a perguntar-se de onde virá a sua próxima tigela de canja de milho. Essa é a lógica central da Coreia do Norte. Não se trata de igualdade, trata-se do sistema Songbun. Isto é basicamente uma pontuação de crédito social com esteroides que começou nos anos 50. Se o teu bisavô lutou contra os japoneses, és leal e consegues viver num apartamento luxuoso em Pyongyang com vista para o rio Taedong. Se os teus antepassados eram proprietários de terras ou trabalharam para os americanos, és hostil e a tua vida é basicamente um ciclo interminável de mineração de carvão e fome. Tu, como líder, és o único que está fora deste sistema. Tu és o sistema. Enquanto comes, um tipo com uma prancheta começa a ler-te o relatório da manhã. Não é um noticiário como estás habituado. É uma lista de quantas pessoas te elogiaram ontem e uma atualização do estado dos inimigos eternos. Ouves falar das últimas provocações imperialistas dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. Dizem-te que o povo está a trabalhar mais do que nunca devido à tua orientação brilhante. É uma viagem de ego estranha, mas percebes rapidamente que não podes confiar numa única palavra. Num sistema onde dizer a verdade pode levar-te para um campo de trabalhos forçados, todos se limitam a dizer o que acham que queres ouvir. És a pessoa mais poderosa da sala, mas também és a pessoa a quem mais mentem. Esse é o preço a pagar. Depois do pequeno almoço, tens de fazer alguma orientação de campo. Este é um movimento clássico para um Kim. Saltas para o teu Mercedes blindado, que lá está, não deveria estar lá por causa das sanções das Nações Unidas, mas as leis são para pessoas que não têm uma frota privada de aviões de carga. O teu é provavelmente um Maybach S600 Guard. Conduzes pelas ruas de Pyongyang e é como estar num cenário de filme.
Os edifícios estão pintados em cores pastel brilhantes e estranhamente alegres, mas se olhares de perto, verás que a tinta está a descascar e as varandas estão vazias. Não há publicidade, não há cartazes da Coca-Cola ou do último filme da Marvel. Em vez disso, existem enormes cartazes vermelhos com letras brancas que dizem coisas como "Vivamos todos de acordo com o nosso próprio estilo" ou "Defendamos o quartel-general da revolução com as nossas vidas". Chegas a uma fábrica de tratores ou talvez a uma quinta de cogumelos. O teu trabalho é apontar para as coisas. Apontas para um trator e 10 tipos de fato escrevem freneticamente em pequenos cadernos como se tivesses acabado de revelar o segredo da fusão a frio. Diz-lhes que os tratores deviam ser mais vermelhos ou que os cogumelos parecem felizes, e eles agem como se fosse a coisa mais profunda que alguma vez ouviram. É cansativo ser assim tão inteligente o tempo todo, não é? Mas vamos entrar nas coisas pesadas, porque ser o líder não é apenas apontar para vegetais. Diriges-te a um bunker para te reunires com os teus generais de topo. Estes tipos são velhos, os seus peitos estão cobertos de tantas medalhas que parecem estar a usar uma cota de malha e eles estão aterrorizados por ti. É aqui que fala sobre o dissuasor. Estamos a falar do programa nuclear. Agora, de uma perspectiva analítica preguiçosa, por que é que um país que nem sequer consegue manter as luzes acesas à noite gasta bilhões em armas nucleares? Não é porque sejas um vilão de banda desenhada, é por causa da lição de Gaddafi. Viste o que aconteceu na Líbia, viste o que aconteceu no Iraque. Aqueles tipos não tinham armas nucleares e acabaram numa vala ou numa forca. Para ti, esses mísseis são a única razão pela qual os Estados Unidos ainda não tentaram libertar o teu país. Eles são a tua apólice de seguro de vida. Olhas para os projetos do Hwasong-17, um míssil que teoricamente pode atingir Los Angeles, e percebes que, enquanto tiveres isso, és intocável. É uma forma de vida confusa e perigosa, mas no teu mundo é a única maneira de te manteres no jogo. O meio-dia chega e decides verificar o teu outro exército, aquele que não usa tanques. Estás a falar do Bureau 121. Estes são os teus hackers. Enquanto o resto do país usa uma intranet, que é basicamente uma versão digital de um quadro de avisos de biblioteca, estes tipos são a elite. Eles são os que hackearam a Sony por causa de um filme do Seth Rogen e são os que passam os dias a roubar bilhões em criptomoeda para financiar o teu estilo de vida. Como não podes exportar carvão ou têxteis como um país normal devido às sanções, viraste-te para o cybercrime. É uma reviravolta estranhamente moderna para um país que ainda usa caminhões a lenha no campo. Percebes que estás basicamente a gerir um enorme sindicato de crime organizado à escala estatal. O almoço é outro banquete, mas estás a começar a sentir o peso da paranoia. Sabes que cada pessoa nesta sala tem um ficheiro sobre ela. Sabes que se o teu próprio tio começar a parecer demasiado popular, poderás ter de o remover, tal como o verdadeiro Kim fez em 2013. O poder da Coreia do Norte é um jogo de 1 a 0. Não pode partilhar. Se deres a outra pessoa um pouco de autoridade, ela pode usá-la para te dar um tiro na mão. Por isso, mantém nova gente desvia a lanterna dos teus generais e expulsa as pessoas por crimes ideológicos e garantes que todos saibam que a sua sobrevivência depende inteiramente do teu poder. À tarde, talvez visites uma escola. Os miúdos são incrivelmente talentosos. Tocam acordeão com uma precisão que é quase robótica. Cantam canções sobre como querem crescer e eliminar os bastardos americanos. E fazem-no com os maiores sorrisos que já viste. É uma lavagem cerebral total, mas dura há 70 anos. Eles não sabem que a internet existe. Eles não sabem que as pessoas na Coreia do Sul vivem num país das maravilhas de neon futurista. Eles acham que o mundo inteiro é um lugar escuro e perigoso e que tu és a única coisa que os separa da destruição total. É uma mentira pesada de manter, mas é a base do teu poder. Decides voltar ao palácio e fazer uma pausa. Vais ao teu cinema privado. Tens uma coleção enorme de filmes. Diz o rumor que os Kim eram grandes fãs de James Bond e Rambo.
É irônico, na verdade. Passas o dia inteiro a dizer ao teu povo que a cultura ocidental é um veneno que lhes vai apodrecer o cérebro. E depois, passas a noite a ver sucessos de bilheteira de Hollywood. Podes até mandar vir alguns bens de luxo de alta gama. Estamos a falar de relógios suíços, couro italiano, talvez algumas sapatilhas de marca. Tudo chega através de uma rede complexa de empresas de fachada em locais como Vladivostok ou Dalian. O mundo tenta bloquear-te, mas se tiveres dinheiro suficiente, as marcas de luxo do mundo encontrarão sempre um caminho até a tua porta. À medida que o sol começa a pôr-se, olhas para Pyongyang a partir da tua varanda. A cidade começa a ficar às escuras. Não porque as pessoas estejam a dormir, mas porque não há eletricidade suficiente para manter as luzes acesas. Do espaço, o teu país é um buraco negro entre as luzes brilhantes da China e da Coreia do Sul. Mas o teu palácio está a brilhar. Tens geradores, tens o melhor de tudo. E essa é a derradeira realidade de ser o líder. És o rei de um cemitério. O jantar é um assunto de estado. Tens a banda Morambong a tocar. Estas mulheres são as maiores estrelas do país e estão a atuar apenas para ti e para alguns quadros superiores. Elas cantam sobre a glória do partido e o ritmo é contagiante, mas as letras são todas sobre morrer pela revolução. Olhas para os homens à tua volta. Todos têm mais de 60 anos. Todos estão acima do peso devido ao excesso de comida rica e estresse. E todos te observam pelo canto do olho para ver se estás a gostar do espetáculo. Se não bateres palmas, eles não batem palmas. Se te rires, eles riem-se. É como estar numa sala cheia de espelhos, e cada espelho está apenas a refletir o teu próprio rosto de volta para ti. Tarde da noite, estás de volta ao teu quarto. O dia acabou. Sobreviveste 24 horas sem um golpe, sem uma tentativa de assassinato e sem começar acidentalmente a Terceira Guerra Mundial. Percebes que ser o presidente da Coreia do Norte não se trata de liderar da forma que pensamos. Trata-se de manutenção. Trata-se de manter os pratos a girar. Tens de manter os militares felizes para que não te eliminem. Tens de manter as elites alimentadas para que permaneçam leais. Tens de manter o povo aterrorizado para que não se revolte. E tens de manter o resto do mundo nervoso para que não intervenha. É uma existência miserável e solitária. Tens todo o poder do mundo, mas não podes confiar na tua própria sombra. Não podes dar um passeio no parque sem 1000 guardas. Não podes ter uma conversa real com ninguém, porque são todos apenas personagens na peça que escreveste para eles. Pensa na escala absoluta da decepção por um segundo. Estamos a falar de um lugar onde os livros de história são reescritos cada vez que um novo líder assume o comando. A tua biografia oficial provavelmente diz que aprendeste a conduzir aos 3 anos de idade e que fizeste 11 buracos em um na primeira vez que jogaste golfe. Num país normal, as pessoas ririam-se disso. Mas no teu país, as pessoas têm de acenar com a cabeça e agir como se fosse um milagre. Se fores tu quem manda, começas a perguntar-te depois de algum tempo se realmente fizeste essas coisas. Quando todos à tua volta te tratam como uma divindade durante décadas, o teu contato com a realidade não apenas escorrega, ele desaparece. Começas a acreditar na tua própria propaganda porque não há ninguém corajoso o suficiente para te dizer que és apenas um tipo num fato estranho com um mau corte de cabelo. O custo psicológico disso é enorme. Estás constantemente à procura de sinais de traição. Aquele general bateu palmas durante menos 5 segundos do que ontem? Aquele ministro parece um pouco demasiado à vontade com o embaixador chinês? Tens de ser um psicólogo amador e um carrasco profissional ao mesmo tempo. Estás a gerir uma corte que se assemelha mais aos Tudor ou aos Borgia do que a um governo moderno. Trata-se apenas de linhagens sanguíneas e testes de lealdade. E vamos ser realistas, isso não é um estilo de vida preguiçoso. Isso é sobrevivencialismo de alto estresse, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Depois, há a infraestrutura.
Tens estas autoestradas maciças e vazias que são suficientemente largas para aterrar um avião, mas não há carros. Por quê? Porque precisas dessas estradas para mover os teus lançadores de mísseis móveis à pressa se os imperialistas decidirem atacar. Tudo no teu país tem uso duplo. Aquele edifício de apartamentos provavelmente tem um bunker por baixo. Aquela estação de metro é um abrigo antiaéreo. A nação inteira é uma fortaleza. És o comandante de um porta-aviões gigante e faminto que está permanentemente atracado no mar do Japão. E nem me fales da situação da internet. Tens acesso à rede real, obviamente. Podes ver o que as pessoas dizem sobre ti no Reddit ou no Twitter. Podes ver os últimos memes. Mas o teu povo? Eles têm a Kwangmyong. É uma intranet com talvez alguns milhares de sites aprovados pelo Estado. É como estar preso em 1994, mas sem a liberdade ou a música porreira. Passas o dia a garantir que eles nunca vejam como é a vida do outro lado da fronteira. Tens de bloquear os sinais da televisão sul-coreana, tens de caçar pessoas com DVDs contrabandeados. É uma batalha constante contra a informação, porque a informação é a única coisa que pode destruir o teu regime mais depressa do que uma bomba nuclear. Assim que as pessoas perceberem que lhes mentiram sobre como vive o resto do mundo, o jogo acaba. Por isso, passas o teu dia de poder essencialmente a jogar um jogo maciço de marreta. Cada vez que um pouco de verdade surge, tens de a esmagar. Cada vez que alguém se torna um pouco independente demais, tens de o conter. És o derradeiro microgestor. Estás a verificar a qualidade do carvão, a moral das tropas, a lealdade dos estudantes e o estado do enriquecimento de plutônio, tudo ao mesmo tempo. É um milagre que tenhas tempo para comer aquele bife sofisticado. Mas a parte mais estranha é o calendário Juche. Não é 2026 para ti, é Juche 115. O teu país literalmente reiniciou o tempo com base no nascimento do teu avô. Esse é o nível de ego de que estamos a falar. Não governas apenas o espaço, governas o próprio tempo. Tu és o início e o fim da realidade do teu povo. Imagina por um segundo a estranheza absoluta do Gabinete 39. Esse é o teu mealheiro pessoal. É um departamento secreto dedicado inteiramente a garantir que tenhas um fluxo constante de moeda forte. Estamos a falar de tudo, desde a impressão de notas falsas de $100 americanos de alta qualidade, as supernotas que eram tão boas que chegaram a preocupar o Tesouro dos Estados Unidos, até a venda de ouro e coisas ainda mais ilícitas. És essencialmente o diretor executivo de uma operação global de contrabando. Enquanto dás discursos sobre a pureza da revolução, os teus agentes estão em cidades portuárias por todo o mundo, trocando tudo o que podem pelo dinheiro de que precisas para manter os teus generais em Mercedes e Cognac. Por mais estranho que pareça, o Esquadrão do Prazer é uma instituição literal, gerida pelo Estado. Não é um rumor ou um exagero, é o Kipunjo. Estas jovens mulheres são essencialmente recrutadas em escolas por toda a Coreia do Norte pelo Departamento de Organização e Orientação do Comitê Central. O processo é clínico e desumanizante. Os olheiros procuram raparigas com alturas específicas, pele limpa e, mais importante, um historial familiar que mostre zero dissidência por 3 gerações. São separadas das suas famílias e enviadas para campos de treino especializados, onde aprendem tudo, desde dança tradicional até as preferências culinárias específicas do círculo interno. Quando és o líder, estas mulheres são apenas mais um item no inventário do Estado. São recursos destinados a prestar serviço, seja através de atuação, massagem ou mais. Mas há uma podridão psicológica profunda nesta configuração. Cada sorriso que vês num salão de banquetes privado é uma tática de sobrevivência. Não há ligação humana genuína, porque tudo é construído com base na coação. Se uma rapariga não desempenhar o seu papel na perfeição, as consequências não recaem apenas sobre ela, recaem sobre os seus pais e irmãos. Estás rodeado de pessoas que são forçadas a amar-te, o que apenas agrava o isolamento da gaiola dourada. Tens poder absoluto, mas trocaste qualquer hipótese de um relacionamento sincero.
Todos no teu círculo interno estão aterrorizados, e esse terror é a única coisa que mantém os lugares ocupados. Eles não estão a olhar para ti, estão a olhar para o poder que detens e para o carrasco que está atrás de ti. E esse é o problema real, porque enquanto vigias as tuas costas à procura de um assassino, o teu próprio corpo já está a planear a sua própria traição. Como és um Deus, nunca pode ser visto como doente. Num sistema onde és comercializado como um Deus vivo, não te é permitido ser mortal. Tu és o sol da nação, e o sol não apanha gripe nem lida com tensão alta. Mas a vida de um ditador é uma receita para um desastre médico. Estás sob estresse constante, fumas compulsivamente cigarros lilas e desenvolveste um gosto perigoso por luxos importados caros, como queijo emmental suíço e vinhos franceses pesados. O teu peso flutua descontroladamente e cada vez que sobes um lance de escadas, a imprensa internacional procura uma respiração ofegante ou um manquejar. Quando desapareces da vista do público por algumas semanas porque a tua gota está a atacar ou o teu coração está a lutar sob o teu peso, o mundo entra em espiral. As agências de inteligência começam a rastrear o teu comboio privado e os teus iates de luxo, procurando sinais de um derrame ou de um golpe. És prisioneiro da tua própria propaganda. Até a tua equipa médica é uma ameaça. Imagina ser o médico pessoal de um homem que pode enviar toda a tua família para um campo de trabalhos forçados se lhe deres um diagnóstico que ele não quer ouvir. Eles não te dirão para perderes peso, dirão que pareces forte. Eles não te dirão para parares de fumar, apenas garantirão que a ventilação no teu escritório seja melhor. Estás a ser eliminado pelas próprias pessoas que deveriam salvar-te, simplesmente porque têm demasiado medo de ser honestas. E elas não são as únicas à espera de um sinal de fraqueza. Esta paranoia segue-te até casa. Quando olhas para os teus filhos, não estás apenas a olhar para o teu legado, estás a olhar para os teus potenciais substitutos. Tens de descobrir qual deles tem instinto de monstro suficiente para manter esta máquina brutal a funcionar depois de partires. Na dinastia Qin, a família não é um sistema de apoio, é uma lista de rivais. Lembras-te do que aconteceu ao teu tio, Jang Song-taek, executado porque estava a ganhar demasiada influência. Lembras-te do teu meio-irmão, Kim Jong-nam, assassinado num aeroporto estrangeiro com armas químicas porque era uma ameaça potencial à tua legitimidade. Depois há a tua irmã, Kim Yo-jong. Ela é o teu alter ego, aquela que lida com a propaganda e as ameaças agressivas ao Ocidente. Ela é leal neste momento, mas num sistema onde o poder é absoluto, não existe tal coisa como um número 2. Cada vez que ela recebe atenção internacional ou elogios pela sua astúcia política, uma pequena parte de ti tem de se perguntar se ela é o teu melhor ativo ou a tua maior ameaça. Ultimamente, tens levado a tua filha jovem, Kim Jua-e, a lançamentos de mísseis e paradas militares. É um sinal para os generais de que a linhagem continua, mas é também um aviso para todos os outros. O lugar está reservado. Não és um pai ou um irmão. És o diretor executivo de uma empresa familiar onde a única forma de te reformares é num caixão. Mas a linhagem não é a única coisa a apodrecer por dentro. A própria ideologia que te mantém no poder é construída sobre uma base de areia. A maior piada de todas é a ideologia Juche, de autossuficiência. Dizes ao teu povo e ao mundo que a Coreia do Norte é uma nação orgulhosa e independente que não precisa de nada de ninguém. É uma mentira total. O país é um parasita. Sobrevive devido ao Jangmadang, os mercados negros ilegais que o Estado originalmente tentou esmagar, mas de que agora depende porque o sistema de distribuição oficial falhou há décadas. Sobrevive com transferências de petróleo de navio para navio no meio do oceano para fugir às sanções. Sobrevive com a caridade relutante da China, que mantém as luzes acesas apenas o suficiente para evitar uma crise maciça de refugiados na sua própria fronteira. A autossuficiência que pregues é, na verdade, autoexploração.
Envias trabalhadores norte-coreanos para as florestas da Sibéria ou estaleiros de construção no Médio Oriente e ficas com quase todos os seus salários. Gere o Gabinete 39, um departamento secreto dedicado a imprimir notas de $100 falsas, fabricar metanfetaminas e hackear bancos internacionais para manter as tuas contas privadas cheias. Os teus hackers, o Grupo Lazarus, roubaram bilhões em criptomoeda, tornando-te o ladrão de bancos digital mais bem-sucedido da história. O país não é um estado, é uma empresa criminosa com um assento nas Nações Unidas. Sabes que se o fluxo de dinheiro roubado parar, os generais que se curvam perante ti hoje serão os que segurarão a corda amanhã. Mas pode subornar um general, não pode subornar uma ideia. O medo não é apenas por causa de dinheiro ou comida, é por causa de ideias. É por isso que aprovaste a lei do pensamento antirreacionário. Para o mundo exterior, parece insano. Por que razão uma potência nuclear teria medo de um adolescente a ver um drama sul-coreano? Mas tu sabes a verdade. Uma comédia romântica sul-coreana é mais perigosa do que um míssil americano. Se uma rapariga em Pyongyang vê uma rapariga em Seul a usar um vestido bonito, a conduzir o seu próprio carro e a queixar-se de algo pequeno como estresse no trabalho, toda a tua narrativa colapsa. Durante 70 anos, disseste-lhes que o Sul é um cenário infernal de mendigos famintos e fantoches americanos. Uma pen USB com uma série da Netflix pode desfazer 7 décadas de lavagem cerebral. Não estás apenas a guardar fronteiras, estás a guardar a mente humana. Tens de executar pessoas por crimes culturais, porque, se os teus cidadãos perceberem que têm vivido num pesadelo curado, enquanto seus vizinhos vivem no futuro, o teu trono não durará mais uma semana. Estás a lutar uma guerra contra a curiosidade. E essa é uma guerra que ninguém nunca venceu a longo prazo. À medida que o sol se põe, o silêncio que se segue não é paz, é o som de um país a suster a respiração. À medida que a noite cai sobre o país, as luzes apagam-se. Apenas os distritos de elite têm eletricidade. Do espaço, a Coreia do Norte parece um buraco negro entre as luzes brilhantes da China e da Coreia do Sul. Estás no teu palácio, rodeado de segurança de alta tecnologia, baterias antiaéreas e um muro de silêncio. Passaste o dia a ser adorado, mas és essencialmente um prisioneiro de alto valor. Não podes dar um passeio, não podes ter uma conversa honesta e nem sequer podes ter a certeza de que a tua comida não foi envenenada pelas pessoas que a servem. És o centro do universo, mas o universo é um lugar muito frio e muito escuro. Os navios fantasma que dão à costa japonesa são o verdadeiro símbolo do teu governo. São barcos de pesca de madeira cheios com os esqueletos de homens que enviaste para o mar. Exigiste cotas mais altas, por isso eles foram mais longe em barcos que não foram construídos para o oceano profundo, sem combustível e sem forma de voltar. Morreram pelas tuas campanhas de lealdade. São a prova física de um sistema que trata os seres humanos como combustível para um fogo que só aquece uma pessoa. Estar sentado naquele trono não é sobre poder, é sobre o terror do que acontece se alguma vez saíres. Não existe tal coisa como um ex-líder supremo. Existe apenas o Kim que está atualmente no comando e os que estão em caixões de vidro. É uma sentença de morte em câmara lenta. Trocaste a liberdade simples de ser um ninguém pela miséria absoluta de ser um deus num país que está lentamente a morrer de fome atrás de uma cortina de sorrisos forçados e paradas militares. A história aqui está cheia destas contradições sombrias. Olha para o teu pai, Kim Jong-il. Ele era tão obcecado por cinema que mandou raptar um famoso realizador sul-coreano e a sua ex-mulher atriz em Hong Kong. Manteve-os durante anos, forçando-os a fazer filmes de propaganda como Pulgasari, uma versão falsificada de Godzilla. Ele achava que podia roubar talento e forçar a criatividade sob a mira de uma arma. É a metáfora derradeira para o regime.
Tentar fazer com que o mundo te ame enquanto lhe encostas uma faca à garganta. No final, és apenas um homem num quarto caro e solitário, à espera do inevitável. Construíste um mundo onde todos são vítimas, incluindo a pessoa que está no topo. É um ciclo de brutalidade sem saída, apenas uma estrada longa e fria para um final previsível.